E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui gravando essa videoaula de um assunto que inclusive nós já conversamos, que é intervalos. Esse assunto está no livro de vocês, certo? Na página 31. E eu vou falar sobre ele aqui justamente utilizando os exemplos do livro, que eu acho que talvez possa facilitar para vocês a compreensão, tá bom? E aí a gente vai lembrar vocês o seguinte: essa nossa aula de hoje é aula de conteúdo, lógico. Vocês estão assistindo essa videoaula aqui no YouTube. Amanhã nós temos aula, né? Que é um sábado letivo. Porém, eu não vou postar nenhuma atividade para vocês. Eu quero e preciso que vocês concluam todas as atividades que eu já passei antes. Eu sei que teve gente que não fez ainda. Porque quando nós voltarmos na quinta-feira da semana que vem, dia 9, eu vou dar o visto no caderno de vocês. Então, se não tiverem feito a atividade, vocês vão perder ponto. Então, eu preciso que vocês atualizem tudo, tá certo? E óbvio, né, que depois desse assunto de hoje aqui, vocês vão ter também uma atividadezinha para fazer. Então, vejam que as coisas estão acumulando. Se eu passar e vocês não fizerem, vai acumular mais e mais. Aqueles primeiros exercícios que eu passei para vocês foram numa quantidade bem significativa. Então, eu preciso que vocês façam para que a gente possa não estar tendo prejuízo, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá, preparados? Já pegaram o livro, já pegaram o caderno, ou estão tudo aí me olhando com cara de tacho? Então vamos lá, pegue o material de vocês. Então, como eu dizia para vocês, a gente vai trabalhar com intervalos. A gente já falou dele quando a gente começou a responder aqueles exercícios no quadro, que a gente falava sobre os conjuntos. E aí agora a gente vai entender essa coisa que eu falei para vocês superficialmente, de intervalo aberto, intervalo fechado, semi-aberto ou semi-fechado, tá certo? Então a gente vai conhecer cada um deles e vamos entender como é que nós devemos fazer as operações de união e de interseção entre eles, tá certo? Basicamente é isso que a gente vai ver aqui nesse assunto que está lá na página 31 e 32 do livro de vocês. Eu pretendo terminar essa unidade com a parte introdutória de função e a partir da próxima a gente vai só estudar função até o final do ano. Tá certo, gente? Então vamos lá. Observem aí, gente, que nós estamos falando aqui de conjunto dos números reais. Vocês já sabem o que é isso. É um conjunto maior que existe, formado por todos os números positivos, negativos, frações, decimais, irracionais, dízimas periódicas, por aí vai. E aí, quando a gente tem subconjuntos deles, cada subconjunto a gente dá o nome de intervalos, certo? E esses elementos, eles têm desigualdades que fazem a relação ou a conexão entre eles. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, ali vocês estão vendo, x pertence a R, tal que A menor que X, menor que B. Quem são A e B? A e B são os extremos do intervalo. Observem aqui, ó, que vocês têm colchetes aqui. E esses colchetes, eles estão ao contrário, ó. Então, quando os colchetes estão para fora, é porque os intervalos são abertos. Quando não existe aquele menor igual, o intervalo também está aberto. Então, no caso aqui, ó, eu tenho uma reta real aqui, que vai de 3 a 5. Então, em 3 e em 5, o intervalo é aberto. Observem aqui as bolinhas como estão, ó. Aqui, ó, esses círculos, eles estão abertos. Ou seja, o círculo não está preenchido. E já é diferente desse segundo exemplo aqui, ó, onde no intervalo fechado, o círculo ele é pintado, todo pintado, tá vendo? Então, nesse caso aqui, é um intervalo fechado. Olha aqui a diferença, ó. A gente tem o menor igual aqui
no conjunto, tá vendo? Então esse menor igual significa que a gente inclui o valor de A e inclui o valor de B, tá certo? E observem aqui como está o colchete está normal, o colchete está na posição correta, então ele não está ao contrário. Nesse caso a gente tem intervalos fechados, certo? Então o intervalo aberto, o colchete ele está ao contrário. O conjunto não tem o sinal de igualdade. E o intervalo fechado, ele tem o sinal de igual embaixo do menor ou do maior, também pode ser, a gente vai ver isso daqui a pouco. E também ele tem que estar com a bolinha na reta real, né, com o círculo preenchido. O círculo ele fica pintado. Como ele diz aqui, ó, bolinhas vazias, bolinhas cheias. Eu não gosto de falar bolinha, porque bolinha é uma figura espacial. E aqui a gente está falando de círculo, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, observem que nós temos intervalos que eles são, olha o que é que acontece aqui, abertos à direita e fechados à esquerda. Então, se ele for aberto dos dois lados, ele é um intervalo aberto. Se ele for fechado dos dois lados, ele é um intervalo fechado. Mas existem intervalos que podem ser abertos de um lado e fechado do outro, que são esses dois exemplos aqui, ó. Observem que aqui no primeiro caso está fechado no 3. Já aqui está fechado no 5. Professor, e como é que eu sei que está fechado? Como eu falei para vocês agora. Como é que a gente sabe que o intervalo está aberto ou está fechado? A gente sabe que o intervalo está aberto ou está fechado por causa justamente, ó, desse sinal aqui da bolinha, ó. A bolinha aqui está preenchida, ó. O círculo está preenchido. Aqui não. O círculo está vazio, oco. Olha a diferença aqui, ó. Esse 3, ele está preenchido. Esse 5, não. E quando é que eu sei que está preenchido? Aqui, ó, menor igual. É para preencher. Menor não é para preencher. Aqui é ao contrário, ó. Menor não preenche, menor igual preenche. E no colchete, aqui, ó, gente, colchete certo, fechado. Colchete ao contrário, aberto. Colchete ao contrário, aberto. Colchete no formato normal, fechado. Então, são essas as informações que a gente utiliza para identificar os intervalos. Agora, observem que esses 4 que a gente colocou aqui, eles têm começo e eles têm fim. Todos eles começaram em 3 e terminaram em 5. Só que uns estavam abertos nos dois, uns estavam fechados nos dois e o outro estava aberto em um e fechado em outro. Só que tem esses intervalos aqui de baixo também, ó. E esses intervalos aqui, gente, eles vão usar esse símbolo aqui, ó. Como é o nome desse símbolo aqui que eu vou colocar aqui, ó? Deixa eu botar um traço aqui embaixo para vocês identificarem. Esse símbolo aqui a gente chama de infinito. Vocês conhecem esse símbolo? Tem bastante a ver com a juventude de vocês. Então esse símbolo de infinito, ele tem que ser sempre aberto, porque a gente não sabe onde é o infinito. O infinito é um lugar que a gente não conhece. Então, por ser um lugar que a gente não conhece, ele tem que ser sempre aberto. E ó, observem aqui, ó, que ele à esquerda, ó, ele tá aqui pro lado esquerdo, ele é negativo. Pro lado direito, ele é positivo. Então, aqui ele começa em 3 fechado e vai para a direita. Aqui ele começa em 3 aberto e vai para a esquerda, vai para o menos infinito. Aqui ele começa em 3 e vai para a esquerda, só que aqui ele é fechado. Então, a diferença, fechado em 3, aberto em 3. E aí vai para trás, vai para o lado negativo. Lembram? Do 0 à direita, positivo, à esquerda, negativo. Então, aqui vocês têm os 4 exemplos possíveis, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Ó, ele começa no menos infinito e termina em 3 fechado.
Então, eu tenho números menores ou iguais a 3. Ele começa no menos infinito e vai até 3 aberto. Então, eu tenho x menor do que 3. Ele começa no 3 fechado e vai até o infinito. Então, eu tenho x, tudo isso aqui é x maior ou igual a 3. E eu tenho um intervalo que começa em 3 aberto e vai até o infinito. Então, ele é x maior do que 3. Não é difícil, gente, mas precisa treino para a gente aprender. Tá certo? Aí ele diz assim: na resolução das inequações e de outros problemas que são necessárias operações como união e interseção entre intervalos, podemos utilizar uma representação gráfica. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um intervalo, peraí que eu passei demais. Aqui, eu tenho um intervalo que começa em menos 1 fechado, ó, o igual aqui embaixo, e termina em 3 aberto. Então a gente coloca aqui, ó, menos 1, faz o risquinho aqui no meio para a gente identificar onde estão os números, e termina em 3 aberto. Aí olha a importância da gente localizar os números. A gente fez isso lá no início do ano, naquelas videoaulas nossas. Quando a gente vai achar o B, que tem que ser maior do que 1, esse 1 ele tem que estar entre menos 1 e 3. E aqui ele vai ser aberto, ó. Então, aberto em 1 até o mais infinito. Por outro lado, C já é o contrário, ó. Ele começa no menos infinito, passa por menos 1, passa por 1 e termina em 2, que tem que vir antes de 3. Então, a gente tem que imaginar aqui como se a gente tivesse linhas aqui. É porque, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu vou tentar. Vamos fazer de conta que a gente tem linhas aqui. Eu não consigo desenhar. Horrível usar isso aqui. Não vira, não me dá nenhum tipo de mobilidade. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu tinha que ter uma caneta aqui para eu poder escrever, né? Eu não tenho. Sumiu aqui. Draw. Deixa eu ver. Aí o draw, eu só vou escrever aqui. Mas eu queria escrever aqui, não lá. Enfim. Então, ó, observem aqui o que eu coloquei. Esse 1, ele passa pelo 3, ó. Então, imaginem aqui uma linha para a gente poder colocar os números na posição correta, certo? Aqui é como se fosse o 0 e aqui o menos 1. Então, cada número desse aqui é o limite que a gente tem de cada intervalo. Esse aqui é tudo que é menor que 2, incluindo 2. Esse aqui é tudo que é maior que 1, não inclui o 1, porque aqui é aberto. E aqui é tudo que está entre menos 1, incluindo menos 1, e 3, sem contar com 3, porque aqui é aberto. Então, esses detalhes são importantes quando a gente faz as operações. Vamos ver, então, agora o exemplo da operação. Ó, então, eu vou achar a interseção entre A e B. Como é que eu acho a interseção entre A e B? Interseção é tudo que está em um e está em outro. Lembram disso? A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Então, eu tenho que pegar o trecho, ó. O trecho, ó, a linha imaginária que eu falei aqui. Quem é A? A vai de menos 1 a 3. Quem é B? B vai de 1 até o infinito. Então, quem vai ser a interseção de A e B? Tudo que está entre 1 e 3. Essa parte que está comum aqui, ó. Essa parte está comum aos dois, ó. Vou pintar tudo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Essa parte comum aqui, ela é como se fosse o nosso intervalo. Então, ó, esse trecho aqui, ele está entre 1 e 3. Só que eu não posso contar o 1, por quê? Porque no B ele está fora, ele só é um limite, por isso que ele vai ficar aberto. E também não vou poder contar o 3, por quê? Porque mesmo ele fazendo parte aqui do B, ele não faz parte do A. Então, quem é a interseção entre A e B?
é tudo que vai de 1 a 3, sem incluir o 1 e sem incluir o 3. Observe aqui, ó, que o cochete ele está ao contrário. Ele está, vamos dizer assim, com a boca virada para fora. Já se a gente fosse calcular aqui, ó, identificar, melhor dizendo, a interseção entre B e C, B começa em 1 e vai até o infinito. C começa no menos infinito e termina em 2. Então, qual é o trecho que faz parte dos dois, que está em um e está em outro? É o trecho que começa em 1, mas não pode incluir 1, porque aqui em cima ele é aberto, e termina em 2. Nesse caso, o 2 pode entrar, porque ele está fechado aqui e ele está participando aqui também do B. Então, ó, a gente coloca 1 menor que x, menor ou igual a 2. Ou então, a gente coloca, ó, o cochete para fora no que é aberto, o cochete para dentro no que é fechado. Então, é assim que a gente identifica as interseções. Aí vem aqui um outro exemplo agora, que é a união. Na união a gente faz o quê? A gente junta tudo. Quando a gente vai se unir a alguém, o que a gente faz? A gente junta o que a gente tem com o que a outra pessoa tem, não é assim? Então a gente junta tudo. Se o A começa em menos 1 e termina em 3, eu vou juntar tudo que começa em menos 1, que passa por 1, que passa por 3 e que vai até o infinito, porque eu tenho que juntar tudo. Então, o que terminava só em 3 no A, agora não vai ter fim. Vai começar do menos 1 e vai até o infinito. Por isso que a gente diz, ó, que x está aqui, ó, gente. X está desse lado. Então, se x está desse lado aqui, x é o quê? Maior ou igual, porque aqui é fechado, a menos 1. Então, é assim que a gente identifica. Aí vem agora aqui o interessante, ó, que é quando eu faço a união dos 3 conjuntos. Então, eu vou juntar o A, que vai de menos 1 a 3, com o B, que vai de 1 até o infinito, e com o C, que começa no infinito e termina em 2. Então, se eu tenho que juntar tudo para fazer a união, o que é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou começar no infinito e terminar no infinito. Por isso que ele diz aqui, ó, que o conjunto da união dos 3 é igual ao conjunto dos números reais, R, que começa no menos infinito e termina no mais infinito. É bem interessante isso aqui. E aí, vocês têm aqui uns exercícios para vocês fazerem, que são simples. Eu quero que vocês façam o exercício 26, certo? O exercício 28 e o exercício 29. Aliás, o 29 não. Só o 26 e o 28 vocês vão fazer, tá bom? O 26 vocês vão representar assim, ó, na reta, esses intervalos aqui. E o 28 vocês vão pegar esses dois intervalos aqui. Repare que um está em conjunto e o outro está em colchete. Então, vocês podem fazer assim, ó, as uniões, interseções e diferenças entre um e o outro. Tá certo, gente? E aí a gente vai encerrar, porque vai ficar aqui, é uma historinha que ele conta do número de ouro, da letra grega, certo? Mas a gente não vai ver esse assunto, não. Então, vocês façam esse exercício aqui, que está lá na página 32 do livro de vocês, para amanhã. Quem já fez os outros, faz esse amanhã. Quem não fez, faça os anteriores e esse. Vai ter mais trabalho. E aí, segunda-feira, vocês já estão ligados que é feriado. E quarta-feira, com vida e saúde, está todo mundo de volta. E a gente se encontra na quinta para poder dar o visto nos exercícios e fazer a correção. E, lógico, tirar alguma dúvida, né? Explicar novamente para cada uma das bolhas o assunto que a gente viu na nossa videoaula. Tá certo, gente? Então, sem mais delongas, cheiro no tupete para vocês. Estudem. Já viram que não pode acumular as coisas. E bom feriado, bom final de semana para vocês.
E até dia 9 comigo. Dia 8 volta para a escola, dia 9 comigo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.